Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos aumentar a nossa potência de estar próximo da língua, da gramática, da língua inglesa, utilizando os recursos, né, palavras que foram eleitas pela cultura, pelo trabalho humano de utilizar o alfabeto, esses símbolos, para introduzir a montagem desses símbolos em um programa que rimaria e aconteceria com o passar dos anos, com o passar das relações, das heranças, uma certa colimimese, né? Uma coligação de interação com esse som que produz, né? E reparte da classificação que eles aprontam, né? Então a gente tem vários substantivos e para cada substantivo, a gente tem um método de organizar, né, os conjuntos e as semelhanças de conjuntos. Isso a gente tem como famílias de semelhantes, né, de substantivos, né? Então eu tenho a banana, por exemplo, e eu tenho o doce da banana, né? Então existe uma relação que aconteceu com a banana primeira, né, matéria-prima, e trouxe para nós um produto dessa matéria-prima. E os dois são classificados como semelhantes, são substantivos semelhantes e existem no anúncio deles precisa uma semelhança, né? Uma familiaridade. A gente precisa de saber que é um doce da banana. Você tá entendendo? Isso é um caminho seguro para dirigir essa utilidade, que é a comunicação em processo de respeito pelo anúncio que essa comunicação faz desde lá de trás até o presente momento, né? Então a gente tem convictuadamente, inteligentemente, que a gente não destrói uma coisa e cria uma outra coisa totalmente nova. A gente utiliza atualizações e essas atualizações são silábicas, né? Só que o radical ele precisa se manter em uma palavra para emitir uma certa concordância com a palavra que surge, porque esse é o caminho, né? Você tem você tem a montagem dessas palavras. E assim como a gente tem no português algumas sílabas, alguns radicais, né? No inglês a gente também tem, né? Então, quanto mais a gente se aprofunda em reconhecer essas famílias de palavras, esses conjuntos e essas enumerações que são dadas como como é, como um projeto, né? Uma reprojetação daquilo que já foi. Isso também é história e a gente acaba se contaminando dessa história e aprendendo a contá-la, a contar com ela e até a falar o idioma, né? A processar, a entender, a internalizar. Então é uma coisa muito importante aprender. Só que assim como você não vai em um supermercado com fome e come tudo que está no supermercado à disposição para comer,
Nós não aprendemos tudo de uma vez, por mais rico que a gente seja, por mais fome que a gente tem. Sempre existe muito mais do que a gente pode comer. A gente pode processar. Sempre existe muito mais, sempre existe o além. E como a gente respeita esse além, em nós, a gente nos deforma sobre a nossa capacidade de suportar essa deformação, esse aprendizado. Só que a gente não pode nos enganar, né? A gente até pode, só que o engano vai atrasar a nós, né? Então, para não nos enganar, a gente vai humildemente dirigir a nossa atenção por mais comidas, por mais alimentos que tenham nesse mercado de aprendedores. Nós vamos como tartarugas competindo com coelhos, né? Nós vamos seguir intuitivamente nossos passos para aprender mais uma classe de palavras, mais um conjunto de palavras na língua inglesa que definem o que são comidas, né? A gente vai começar a aprender as comidas em inglês. E vamos anotar isso com carinho, com uma relação de atenção, como se a gente tivesse uma troca, né? Como se ela se tornasse viva, né? Esse conhecimento se fizesse honrável, se fizesse vivo em nós, que vamos procurar saber, vamos procurar cuidar desse modus operandi, né? Dessas palavras que são ocupações dos universos das famílias inglesas, né? Ingleses, americanos, norte-americanos, né? Então vamos lá. Comidas em inglês, também chamadas de foods. E aí a gente tem esse artigo aqui para nos ajudar nessa direção. Confira uma lista com nomes de comidas em inglês e tradução. Veja itens que compõem breakfast, café da manhã, lunch, almoço e snack, também conhecido como lanche, né? E diner, que é o jantar. Todas essas palavras são tempos, né? Então, para a gente introduzir a anunciação dessa oração, dessa conversa, a oração, ela sempre se desenvolve pelo timer, né? Tempo. E aí o que acontece? A porta dessa oração, ela vai dizer em um controle normativo qual é a palavra que vai operar responsorialmente, né, ao tempo que se está dizendo, né? Então, que se está anunciando. A gente tem o breakfast, lunch, o snack e o diner. Quando a gente passa tanto tempo com as palavras, com as sílabas, com os relacionamentos que elas têm, e quando a gente tem a nossa personalidade nesse lance, a gente vai colhendo algumas sílabas em tons silábicos.
E isso modifica as pessoas sobre esse trabalho silábico, né? Porque quanto mais a gente gosta de algo, mais a gente cuida e mais a gente utiliza delas para rimar a vida ao nosso redor. Tanto é que a gente tem várias palavras para dizer uma mesma coisa, só que alguns dizem utilizando palavras com sílabas sobre os cuidados dos gostos que tem, sobre esses entendimentos. Né? Então, beleza, a gente tem essas portas aqui que são os tempos das comidas, são utilizadas para instruir a oração. Elas são como se fossem notas harmônicas, né? Que vão se ocupar nesse tempo. Né? Vão escalar o tempo para que a gente possa dinamizar as palavras, né, numa frase. Além dos nomes dos alimentos em inglês, veja também quais são os pratos típicos mais populares dos Estados Unidos. Então aqui a gente já pega um pouco de empatia no sentido de cultural, né? Aprendendo os pratos típicos, a gente consegue escutar e entender que existe ali uma engrenagem cultural. E aí a gente consegue modular o nosso sistema com as semelhanças culturais que a gente já tem, né? Para poder acompanhar o respeito, né, dessas rimas. E da Inglaterra, os dois principais países da língua inglesa. Ótimo, né? É o que a gente quer. Então vamos lá. Sobre o pão, o famoso pão, que é um elemento muito acessível para todas as comunidades. O pão, o nosso pão, é chamado de bread. 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 All bread. 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 E aí a gente tem uma lista aqui. Vamos pegar 10 por 10 para a gente não se perder. Bugles ou Beagle, Bagel é um tipo de pão em forma de rosca que costuma ser cozido antes de ser assado. Então, Beagle. Baguete é uma baguete, é um pão maior, né? Baguette. Breadsticks. Breadsticks. Gressino. Não sei o que é isso. Vamos ver aqui. Gressino. São pequenos bastões torrados e secos de pão. Olha que legal. Com um tamanho aproximado de um pincel. Ah, legal. Eu sei o que é agora. Gressino. Breadsticks. Brown bread. Brown bread. Brown bread. Pão de centeio. Então a gente tem uma diferença aqui, que é o centeio. Croissant.
croissant, donut, donut, rosquinha de massa açucarada que pode ser acompanhada de diferentes tipos de cobertura. Nossa, muito gostoso, né? Eu amo essas coisas. Ah. French loaf, French stack, baguete. Então é a mesma coisa, né? Baguete. French loaf. Vamos ver aqui. Vamos dar mais uma. Pão francês. French loaf. Vamos ver esse aqui. Deve ser a mini baguete, né? Palito francês. Então é como se a gente dissesse o nosso pão francês, né? French loaf, French stick, também conhecido como pão francês. Ok. Fruit bread. Pão com frutas cristalizadas. Fruit bread. Fruit bread. Hamburger bun. Pão de hambúrguer. Ah, que legal, né? Hamburger bread. É o hamburger bun. Homemade bread. Homemade bread. Pão caseiro. Homemade bread. Cara, você vai me concordar que tudo aqui é feito de trigo, né? Mas olha o tanto de diferenciais que a gente apanha, né? Apanha no sentido de relevar, aumentar o exponencial de sabor. Então, se a gente tivesse um gráfico aqui, ó, para um indivíduo, né, o gosto de um desses aqui, ó, é isso daqui, ó. Para outro pode ser isso daqui. Para outro pode ser isso daqui, ó. E aí a gente consegue comparar isso, e a gente compara isso e conversa isso e escolhe disso o que é melhor. Isso é lindo, né? E é tudo de padaria. Um local muito sagrado, né? Diga-se de passagem. Um local com muito amor, muito carinho. Quem não quer ter uma padaria? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Fez de novo. Vamos lá. Hot dog bun. Então, assim como a gente tem o hamburger bun, a gente tem o hot dog bun, que é o pão de cachorro quente. Também temos o panetone, conhecido popularmente aqui no Brasil como panetone. A gente tem a diferença na língua inglesa para falar panetone. Panetone. Pizza bread. Pão pita, pão sírio ou pão árabe, né? Pizza bread. Então, olha só que legal. O pão sírio, ele não é o pizza bun, né? Como é o hot dog ou hambúrguer. Aqui a gente tem uma certa para falar que o pão é o bread mesmo, né?
bread, pretzel, 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 pretzel. Tipo de pretzel, né? Aqui no Brasil. Tipo de pão de massa seca que tem formato de nó e que pode ser doce ou salgado, né? Pode ser doce ou salgado. Pretzel. É aquele negócio assim, ó, né? Que você pode jogar coco, leite condensado, chocolate, ou pode jogar sal grosso e alguma coisa nesse sentido. É bem legal. Só que é um pouco rock and roll, né? Roll, pão francês, cacetinho, cacetinho. Esse aqui é distinto, né? Acho que tem algum local aqui no Brasil que fala cacetinho. Roll. Então, nosso pão francês não é o French loaf, né? O French loaf vai ser baguete mesmo. Quando a gente ver um pão como o nosso, vai ser o roll. Roll. Rye bread. Rye bread. Rye bread. Pão de centeio. Rye bread. Rye bread. Pão de centeio. Rye. Sliced bread. Sliced bread. Sliced loaf. Pão de forma fatiado. Também gosto muito. Sliced bread. Small diner roll. Bisnaguinha. Small diner roll. É a tal da bisnaguinha. Small diner roll. Soft roll. Pão de cachorro quente. Então, pão de cachorro quente dá pra falar dessa forma e dessa, né? Hot dog bun e soft roll. E toast. Torrada. Toast. Pra falar a verdade, eu conheci muito pouco. Eu tenho mais 3. Wheat bread. Wheat bread. Pão de trigo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver a pronúncia. Wheat bread, que é o pão de trigo. Wheat bread. White bread, pão branco, geralmente de forma. Só que deve ser o pão de forma sem casquinha. White bread. Whole grain bread. Wholemeal bread ou whole wheat bread, que é o pão integral. O pão integral dá para falar de 3 formas, então, né? Whole grain bread, wholemeal bread ou wheat. Bem difícil. É o whole mesmo. Não, é whole wheat bread. Whole wheat bread. Importante. A palavra bread, pão, é incontável e por isso não pode ser flexionada no plural. A gente não pode escrever breads.
Para indicar determinada quantidade de pães, podes usar a palavra piece, peça, ou slice, fatia, consoante a situação. Então, quando a gente vai dizer quantidade, nós não flexionamos a palavra bread, que é o pão, né? Igual a gente flexiona aqui, me dá vários pães. A gente vai utilizar então o piece ou o slice, né? E aí isso aqui vai indicar consoante a situação. Por exemplo, I'd like 10 pieces of bread, please. I'd like, gostaria. I'd like 10 pieces, 10 pedaços, 10 pães of bread, né? 10 pães. 10 pieces of bread, please. You'll need 4 slices of bread for this recipe. Você precisará de 4 fatias de pão para esta receita. You'll need 4 slices of bread for this recipe. Você precisará. Você precisará de 4 fatias. Need 4 slices. Agora, né, que a gente já viu alguns nomes aqui, nos contraímos, ficamos algum tempo nos contraindo para conhecer um pouco desse universo da gastronomia, utilizando as palavras da língua inglesa, né? Conhecendo esse repertório, criando um repertório para nós. Obviamente você não vai guardar tudo e é normal, mas você vai ter uma facilidade de se concentrar e de lembrar que é pão quando você escutar alguma dessas palavras. Então isso que é importante. Isso se chama semente, né? Meat. Agora a gente vai para as carnes, né? Meat. Famosa carne. A carne, ela é uma só, né? Presta atenção. Carne, a gente tem carne de um animal, né? Então a gente tem um animal sobre a carne. Só que o que acontece? Sobre o animal e a carne, a gente tem algumas considerações relevantes, né? Como a parte do animal, como a receita que como a parte do animal, o processamento da carne, processo, né? A receita, a mistura, né? Então a gente tem essas partes aqui, ó, que montam para nós um nome indicativo, né? Um nome que anuncia isso, né? Flexiona tudo isso. Baby beef, coração de alcatra. Baby beef, coração da alcatra. Se a gente pegar aqui, ó, eu não sou entendedor. Se eu falar coração da alcatra, a gente pode entender aqui, ó, também conhecido como miolo da alcatra ou baby beef. É um corte nobre da parte traseira do boi,
Próximo a picanha. E ao filé mignon. É uma carne muito macia, com fibras curtas e sabor acentuado. Ideal para bifes, churrascos, assados, grelhados ou picadinhos. Então isso aqui é o ouro, né, da pessoa que gosta de comer carne, né? Na verdade, isso aí é controverso, né? Eu só estou expressando um valor que talvez seja midiático, né? O baby beef. Também tem o barbecue, que é o churrasco, barbecue. O beef, que é o beef normal, né? Beef. Chicken breast, peito de frango. Chicken breast. Chicken heart, coração de frango. Chicken leg, coxa de frango. Leg, heart e breast. E chicken wing, que é a asa de frango. Wing. Chuck é o acém. Chuck, acém. Se a gente perguntar aqui, ó, o que é acém? Acém é um corte de carne bovina localizado na parte dianteira do boi, entre o pescoço e o filé da costela. É considerado um corte de carne magra, mas que pode ter nervos, exigindo um tempo de cozimento mais prolongado. Tá vendo? Então isso é o chuck. Duck. Duck é carne de pato, né? Duck, pato. Só que a gente tem uma carne também que é o pato, né? O que é pato, carne? Carne de pato é carne. Não, o que é o pato, carne de boi? Na verdade é patinho que fala, né? É um corte de carne retirada da parte traseira do boi, conhecido por ser magro, macio e com pouca gordura. É um corte versátil usado em bifes, carne moída, picadinhos e ensopados, entre outros preparos. Então a gente também fala duck, que é uma parte de carne. É around, lagarto. Around. Vamos ver aqui. Larga é um corte de carne bovina retirada da parte traseira do animal, mais especificamente da coxa. E é caracterizado por ser magro e alongado, com um formato semelhante ao de filé mignon, mas menos macio. Então esse é o eye round. Eye round. Carne de largada. Chuck. Mais 10.
mais 10 palavras que falam sobre carnes. Filet mignon. Filet mignon. Filet mignon. Mignon. Filet mignon. Mignon. Flank stick. Fraldinha. Flank stick. Steak. Steak. Acho que é flank steak. Ground beef. Carne moída. Ground beef. Hambúrguer. É a carne de hambúrguer. Humpsteak. Steak. Que é o cupim. Humpsteak. Knuckle. Patinho. Ah, então eu acho que esse aqui era pato mesmo, né? Carne de pato. E o patinho é o knuckle. Patinho. Knuckle. Liver é o fígado. Liver. Meatball. Almôndega. Meatball. Carne, bola de carne, né? Meatball. Outside flat. Colchão duro. Outside flat. Colchão duro. Ox tongue. Língua de boi. Ox tongue. Né? Ox tongue. Muitas carnes, né? Vamos pôr mais algumas aqui. Pork chops. Bisteca de porco. Pork chops. Pork leg. Pernil de porco. Pork leg. Pork loin. Lombo de porco. Loin leg chops. Red meat. Carnes vermelhas. Red meat. Rib cuts. Costela. Rib cuts. Rump skirt. Maminha. Hump skirt. Hump stick. Alcatra. Hump stick. Steak. Rump stick. Rump tail. Maminha. Rump tail. Então a gente tem duas palavras para aplicar para maminha, né? Rump skirt e rump tail. Rump cover, picanha. Rump cover e rump cap, picanha. Picanha também, né? Na verdade é isso aqui, ó. Rump. E aí a gente tem esse detalhe aqui. Skirt e o tail. E pra picanha a gente tem esse detalhe aqui, ó. Cover e cap. Bom, isso aqui influencia muito as pessoas porque se elas comem e gostam, elas gostam de escutar, né? A gente tem a audiação, né? Então, existe um efeito somático, né?
do núcleo desse uniforme, né? Desse agrado. E aí a gente tem um fuso sobre isso. Isso é uma cara, né? Aqui, ó. Isso aqui traz, ó. Revela para nós uma face saborosa. Vamos para mais 10. Roast chicken, frango assado. Roast chicken. Steak, beef, steak. Stew meat, carne para ensopado. Stew meat. Strip loin, contrafilé. Stripe loin. T-bone steak. Chuleta. T-bone steak. Chuleta. Eu não sei o que é chuleta. Vamos ver o que é chuleta. Parece que é semelhante ao bisteca. Chuleta. Agora vai, quer ver? Chuleta bovina. Chuleta bovina, também conhecido como bisteca, é um corte de carne retirado do contrafilé, que inclui o osso. É considerado uma carne nobre encontrada na parte superior do boi e apreciada por sua maciez e sabor. Então essa é a chuleta. Lá tem muitos tipos, né? Tenderloin, filé mignon. Tenderloin. Tinskirt. Tinskirt. Deixa eu ver aqui como é que pronuncia. Tinskirt. Fraldinha. Tinskirt. Tem outra palavra que fala de fraldinha aqui. Vê. Aqui, ó. Você pode usar também o flankstick. Flankstick ou tinskirt. Top the upside. Colchão mole. The upside. Colchão mole. The upsirloin. Contra filé. Top sirloin. E a gente tem outra também aqui, ó. Contra filé. Não era não. Então contra filé, top sirloin. Top sirloin cap. Picanha. Pra picanha a gente viu que tem outra, né? Top sirloin cap.
E aqui, ó, rump cover e rump cap. Talvez isso aqui seja para pôr picanha de porco e esse aqui seja para picanha de boi ou não, né? Top sirloin cap. Não sei. Topside coxão mole. Topside coxão mole. Top sirloin contra filé. Top sirloin cap picanha. Tripe dobradinha de ou bucho. Tripe. Turkey peru e white meats, carnes brancas. White meats, turkey, peru e tripe, dobradinha de bucho. Tripe, turkey, carne de peru, turkey. Turkey é no Natal, né? Natal. E white meats, carnes brancas, né? Ou seja, carnes de pássaros ou peixes, né? Notem coisa demais, né? Níveis de preparo de carne. Vamos pegar aqui e ver. Então a gente também tem os níveis de preparo para carne. Mal passado é o hare. Hare, né? Heire. Mal passado. Vamos ver como que fala. Crua. Rar. Não é hair, não. É rare. Vejam só. Rare. Bem difícil de pronunciar. Muito difícil. Rare. É, mal passado. Medium rare. Médio, médio, mas mais mal passado. Mais o mal passado. Então a gente tem. É como se esse aqui fosse a crua, né? Mas não tão crua, né? Esse aqui é médio. Medium rare. Medium, que é médio. Medium well, médio, mas mais para bem passado. Medium well e well done, bem passado. Well done. Isso aqui vai determinar a dureza da carne. Quanto mais dura, mais difícil de digerir. Mais difícil do organismo fazer a incorporação da mastigar muito mais, quanto mais bem passado. Uma das melhores coisas desses três aqui, ó. Eu diria, né? Esse daqui, ó, não e não.
Mas existe momento para tudo, até para pro Where e pro Bonwell. É isso, né? Well done. Bom, então por esse vídeo a gente vai ver só esses. A gente vai ficar por aqui, né? A gente viu um monte de palavras que falam sobre pães e um monte de palavras que falam sobre carnes. A verdade é que eu não lembro quase nenhuma, né, agora, mas se em algum momento eu escutá-las ou vê-las, né, eu vou ter uma maior facilidade de saber que elas falam sobre pães ou falam sobre carnes, né? É claro que tem ali suas dificuldades, mas isso é um trabalho para a vida, né? E bom, é assim que as coisas crescem no sentido nosso, né? Na nossa personalidade de entender, interagir, interpretar, ter coragem para dizer eu sei. Demora muito tempo, a gente precisa de plantar essas sementes e regá-las. E é isso que a gente está fazendo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!